Boa noite aos amigos da TV 247, começando agora o programa Léo ao Quadrado, 1º de março de 2019, com meu amigo Leonardo Stoppa, Léo, sob o signo de uma tragédia, a morte do Arthur Lula da Silva, neto do ex-presidente Lula, com apenas 7 anos de idade, Léo. É assustador, né, Léo? Principalmente quando a gente pensa que, teoricamente falando, seriam doenças já erradicadas, né? Mas a meningite é muito séria, Léo. A meningite, ela pode, é muito preocupante, né? Todos os pais aí, quer dizer, ficam muito ligados. Quando a criança tem sintoma de meningite, pode ser uma coisa irreversível e fatal, como foi no caso do Arthur, né? Vamos falar basicamente o programa inteiro sobre isso, Léo. Foi muito triste. Difícil até de imaginar como é que o Lula está se sentindo, né? Porque o Lula está preso há quase um ano, Léo. E há quase um ano ele não convive com o neto dele, que tem 7 anos, ou seja, uma das melhores fases da vida, que é quando a criança está na cidade de 4, 5, 6, 7 anos, né? Que realmente é muita alegria, muita criatividade, né? O Lula foi privado desse convívio por uma prisão política ilegal que só existiu para que ele não disputasse a presidência da República. Então, realmente, é dramático que se faça isso com uma pessoa de 70 anos, mais de 70 anos de idade, né? Tirar do convívio de uma pessoa como um neto, né? Só porque o Lula ia vencer a eleição. Pois é, o mais desesperador é isso, né, Léo? Imaginar que o Lula perdeu a oportunidade de viver os últimos dias perto do neto, e ele realmente... Você lembra, no dia da entrevista do Lula, que ele estava fazendo a caravana, que ele comentou lá que estava com muita saudade dos netos. Na hora que eu fiquei sabendo da notícia, eu lembrei daquele momento, quando ele entrou na sala, que ele cumprimentou todo mundo, ele comentou que estava com saudade dos netos. Falei, gente, coisa cruel, né? Imaginar que os últimos dias de vida do neto dele, ele não pôde viver com o neto nos últimos dias de vida porque um grupo decidiu criar coisas para prender o Lula. O que eu fico pensando no que isso vai dar, Léo? Até onde isso vai? Até onde vai isso, sabe? Porque é muito covarde. É uma situação que todos nós podemos passar, lógico, mas quando a gente imagina que o Lula passou por isso, não pelos próprios interesses, mas principalmente que ele estava defendendo os interesses daqueles que hoje viraram as costas para ele, eu fico muito, assim, muito assustado. Onde isso vai dar, Léo, é um processo pedagógico, né? Um processo de educação, né, do povo brasileiro. Pode dar, inclusive, na destruição do próprio país. Talvez o Brasil não resista, né, como país unificado depois disso, né, porque a gente tem a percepção também de que hoje o Brasil é governado por figuras monstruosas, né? E eu vou te dar um exemplo concreto disso. Antes, eu vou só agradecer aqui ao superchat do Marco Aurélio, dizendo: Lula é como se fosse gente da nossa própria família, por isso tantas pessoas como nós estamos compartilhando da dor nesse momento. Exatamente. O Lula está presente na vida da gente, Léo, há muito tempo, né? No meu caso, desde que eu tenho 15, 16 anos de idade. Então, realmente, é a presença mais forte da sociedade brasileira. E o silêncio dele também fala muito, né? Porque as pessoas sentem a dor que ele sente. Agora, o que se fez no Brasil? O Poder Judiciário chantageado, a chantagem foi confessada pelo Gilmar Mendes, chantageado, sabe-se lá por quê, né? Será que é por dinheiro? Será que é por escândalos sexuais? Não sei qual é o motivo. O Poder Judiciário prendeu o melhor presidente do Brasil de todos os tempos, né? Deixou a presidência com 87% de aprovação. Jogou a Constituição na lata do lixo, acabou com a presunção da inocência, né? Então fizeram isso para que uma pessoa de mais de 70 anos de idade fosse colocada na cadeia. Por quê? Porque ele venceria a eleição, segundo todas as pesquisas. Então, o melhor presidente da história do Brasil é preso para que, no seu lugar, assumisse o poder o pior político da história do Brasil. Um político que foi expulso do Exército, que passou 30 anos vomitando discurso de ódio, né? E que continua, né, através dos seus descendentes. Eu vou, antes de eu passar para isso, que é uma coisa realmente... né, degradante, eu vou agradecer aqui ao superchat da Rose Reiter, né, dizendo o seguinte: a nação está em luto, com o coração apertado.
e totalmente desacreditada da situação. Estamos lidando com monstros. É verdade, o Brasil está lidando com monstros. É preciso esta convicção. Os monstros estão no poder. As piores figuras que já existiram nesse país. Não sei se parece uma grande armação, diz ela aqui. Esdras Santos, estou com um grande nó na garganta. Então vamos falar dos monstros aqui. Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro foi questionado por uma pessoa de direita sobre o que dizer neste momento, né? Como deveria se comportar. E o Eduardo Bolsonaro, né, dizendo que assim, ele agrediu o Lula no dia em que o Lula perdeu um neto de 7 anos de idade. Ele mostrou ao mundo, nas redes sociais, em público, que ele é uma figura desprovida de qualquer senso de humanidade. É um monstro, é um monstro. Se não é humano, é uma figura monstruosa. Né? Diz aqui o Eduardo Bolsonaro. Lula é preso comum, deveria estar num presídio comum. Quando o parente de outro preso morrer, ele também será escoltado pela PF para o enterro? Absurdo até se cogitar isso. Só deixa o larápio em voga, posando de coitado. Né? E aí a gente tem que lembrar que o Queiroz depois ontem, Léo, por escrito. O Queiroz teve a oportunidade de depor por escrito, né? Porque o Poder Judiciário tem que proteger o Queiroz que arrecada os salários lá dos funcionários do Bolsonaro, né? E paga as despesas da família. Aí vem o filho do Bolsonaro chamar o Lula de larápio no dia em que ele perde um neto, né? O que a gente pode falar de um sujeito desse? A não ser que é um monstro, Léo. Ô, Léo, nesse momento é até estranho, né, imaginar que... Porque a gente pode pensar qualquer coisa. Uma briga política, ela aceita qualquer coisa, mas esse trato com a morte, o ser humano não está tão preparado assim para tratar dessa forma com a morte. Será que isso é o futuro que a gente quer para o Brasil? Mas quando a gente pensa que são pessoas que, segundo é difícil pensar como uma pessoa que controla milícias, porque nós aqui do Brasil, nós temos aquela coisa de que, olha, morreu uma pessoa, a gente fica impressionado. Não é a mesma coisa num país que está em guerra, porque num país que está em guerra as pessoas estão morrendo constantemente. Da mesma forma, quando a gente pensa sobre pessoas que controlam milícias, se essas pessoas realmente controlam as milícias, essas pessoas encomendam mortes, essas pessoas estão acostumadas a fazer aquilo que os terroristas, os verdadeiros terroristas fazem nas guerras, que é matar crianças, matar pessoas. Então, não temos como esperar uma coisa muito diferente de uma pessoa que está lutando por uma guerra. Uma pessoa que está lutando por uma guerra, ela não tem amor à vida, não tem amor ao ser humano. E é o tipo de gente que tem a personalidade do dono, que é o Netanyahu. A família Bolsonaro tem a perfeita personalidade dos donos da família Bolsonaro, que são esses líderes de extrema direita de Israel, que promovem guerras, promovem genocídio. Eu nem sei o que falar, eu nem acreditava que existiam pessoas tão ruins assim. Quando eu via a família Bolsonaro, eu imaginava que eram atores. Hoje eu percebo que não, são pessoas que não têm o mínimo respeito com o ser humano. Olha, Léo, eu não vou contextualizar, porque quando a gente contextualiza, normalmente eles costumam associar com religião. Eu não quero contextualizar para não associar com religião. Mas existe um povo na face da Terra que se acha uma espécie diferente de seres humanos. Esse povo acha que eles são os seres humanos escolhidos, que qualquer um diferente deles é como se fosse um bicho. É por isso que esse povo promove guerras, é por isso que esse povo promove genocídio, por isso que esse povo trata seres humanos como animais. Eles não ligam das pessoas morrerem. Parece que a família Bolsonaro está tão acostumada a ser controlada por esse povo, ser submissa desse povo, que eles acabaram pegando esse tipo de personalidade, de achar que os outros seres humanos diferentes deles não são dignos de compaixão, não são dignos de pena, não são dignos de serem respeitados como seres humanos. Isso é vergonhoso. Eu fico com medo quando eu vejo isso. É assustador, Léo. A Almeri Espíndola de Souza dizendo: querido presidente Lula, sua dor é nossa dor. Choramos e oramos contigo e rogamos pela sua liberdade. Que Deus te cuide. Elizabeth Mukden: vamos colocar panos pretos nas fachadas em sinal de luto.
em apoio ao Lula. Eu já coloquei. Boa iniciativa, Beth. Obrigado aqui a Ana Rosa, que se tornou membro do canal. Léo, o que está acontecendo no Brasil, né? A gente tem que parar para pensar. O Lula foi preso, não foi só para que o Bolsonaro ganhasse a eleição. O Lula foi preso para que levassem embora o petróleo, levassem embora as aposentadorias, levassem embora os direitos trabalhistas e arruinassem o Brasil. O Brasil está em processo de ruína, né? Isso já está sendo constatado pelos próprios jornais. Então é um governo que vem para destruir, né? Um governo que vem para destruir é liderado por pessoas que têm essa, vamos dizer assim, essa mentalidade da destruição. É o caso desse Eduardo, né? Eduardo, figura impronunciável, né? E aí a gente faz a seguinte reflexão. Algumas pessoas votaram nessa família que talvez... Olha, eu estava pensando hoje de manhã, até num negócio, Léo, fazendo uma reflexão, né? Não, tem pessoas falando, não, veja bem, a gente tem que dar um crédito de confiança para o Bolsonaro, porque isso, para aquilo, porque não sei o quê. E a gente tem que chegar à conclusão de que pessoas muito ruins chegam ao poder. Eu parei para pensar. Se você perguntar para qualquer cidadão, em qualquer lugar do mundo, vamos eleger o pior alemão em todos os tempos. O pior sujeito que já nasceu na Alemanha. Eles vão dizer, provavelmente, Hitler, né? Então, as pessoas muito ruins chegam ao poder, né? Dentro de alguns anos, as pessoas vão perceber que quem hoje governa o Brasil é o pior brasileiro de todos os tempos. E essa ruindade se espalhou pela família, né? Então a gente vai ao caso do Eduardo, que fala um negócio desses nesse dia, né? Será que as pessoas vão ter a percepção, as que foram iludidas, de que votaram em monstros, de que colocaram um monstro no poder, um monstro de uma família monstruosa, né? Um cara que zomba de uma pessoa que hoje perdeu um neto de 7 anos? Será que nem assim vai cair a ficha do cidadão brasileiro? Porque se não cair a ficha hoje, Léo, aí realmente são pessoas que não têm nenhum tipo de salvação, né? Não merecem ser salvas, né? Léo, são pessoas iguais. Não, mas o Brasil, esse é o problema. Esse é o problema. O Brasil não tem 57 milhões de pessoas tão ruins. Não pode ser verdade. O Brasil não tem 57 milhões de monstros. Tem alguns monstros, mas não pode ter 57 milhões de pessoas monstruosas. Olha, Léo, o Brasil pode não ter 57 milhões de pessoas monstruosas com alto nível de capacidade de uso de sua monstruosidade. Mas o Brasil está repleto de monstros, infelizmente. Olha, são pessoas que estão comemorando. Hoje nós temos pessoas comemorando a morte do neto do Lula, porque ele era neto do Lula. Tô vendo isso aqui nos comentários, pessoas comemorando a morte. Dizem que uma blogueira iniciou aí um movimento entre os eleitores do Bolsonaro para comemorar a morte do neto do Lula. E você vê que nós estamos num país bem complexo. Claro que muitas pessoas já estão, sim, envergonhadas. O que eu quero dizer é que hoje, Léo, se a gente tivesse as eleições hoje, obviamente o Bolsonaro não seria eleito. Mas nós temos muitos monstros no Brasil. Eu sou um dos que subestimou. Eu lembro que numa resposta que eu fiz ao Bolsonaro num Twitter em que ele xingava minha mãe, eu falei com o Bolsonaro, olha, Bolsonaro, você jamais seria presidente do Brasil porque a nossa sociedade tinha que, assim, regredir demais para que mais de 50% do nosso povo tivesse a sua personalidade. Infelizmente, eu estava errado. Eu superestimei a qualidade do povo brasileiro. O grande problema é que nós, não vou dizer que fizemos vistas grossas, a gente não estava percebendo quando o nosso povo estava sendo destruído pela manipulação internacional, a gente não estava percebendo quando o egoísmo estava sendo plantado, uma sementinha do egoísmo estava sendo plantado no Brasil através dos filmes americanos. Nós não estávamos percebendo que a nossa sociedade ela estava apodrecendo cada vez mais. A nossa sociedade estava se enriquecendo, estava se tornando cada vez mais produtiva, mas junto com riqueza e produtividade veio esse efeito colateral, que é essa personalidade plantada pelo sistema americano de comunicação, que é cinema, seriados, desenhos animados.
Hoje nós temos, claro, precisamos falar também da máquina de manipulação religiosa de Israel, que controla as igrejas, a maioria das igrejas evangélicas brasileiras. Hoje nós temos, sim, uma sociedade de maioria perversa, de maioria covarde. Infelizmente, eles podem agora estar, assim, vivendo aquela sensibilização do tipo, eu fiz coisa errada, esse Bolsonaro não era tão bom assim, mas essas pessoas são ruins. Nós temos, sim, uma maioria de pessoas ruins no Brasil. Isso porque, junto com o crescimento econômico, veio uma cultura de egoísmo, uma cultura de disputa, uma cultura de querer ser melhor que o outro, e agora nós temos essa situação em que nós temos um líder eleito com uma quantidade expressiva de votos que comemora a morte. O Bolsonaro, ele foi uma pessoa que estava feliz com a morte da Marielle. Não é assim, né? Agora, feliz... Tá errado isso, gente. O estado mais votado do estado de São Paulo, Léo. A maioria dos eleitores de São Paulo, né, teve 1,8 milhão de votos. 1,8 milhão de pessoas votaram numa pessoa que hoje celebra a morte. Não é que celebra a morte, mas zomba de uma pessoa que perdeu um neto de 7 anos de idade. Né? Façam uma reflexão, vocês, eleitores, de uma pessoa monstruosa, desprovida de humanidade. Né? O Salles está dizendo, lamento profundamente mais uma perda para o ex-presidente Lula. Mas o que mais me deixa indignado e incrédulo é ler o que escreveram no exato momento em que Mauro noticiava o fato, em meio às lágrimas, né? Porque o Mauro noticiou, Léo, no meio do Giro das 11, né? Então ele soube da notícia, foi um pouco mais tarde, então realmente foi chocante. A Joana Buarque dizendo, todo o meu amor e carinho para Lula, e para o pai e a mãe de Arthur, e a todos os seus familiares, meu respeito e muita força. Cris Butner, receio que o câncer do Lula volte depois de tantas tristezas. Ele está fazendo exames preventivos? Não saberia te responder, Cris. Eu acho que ele tem um atendimento médico, até onde eu sei a saúde dele estava muito bem, mas não é todo mundo que aguenta tamanha provação, né? Mônica Gudan, pequeno Arthur, descendente direto do grande Lula, viverei para ensinar meus filhos a grandeza do legado do seu avô. Fala, Léo. Pois é, Léo, é chocante. É chocante porque a imagem que eu tenho é do Lula falando naquele momento que ele entrou no hotel, quando a gente estava esperando ele falando, nossa, já estou aqui há tantos dias morrendo de saudade dos meus netos. Que era, assim, junto com o Brasil, o maior motivo do Lula estar lutando, o maior motivo do Lula... Talvez o maior motivo do Lula estar vivo, né? Que o Lula venceu um câncer e ele realmente... A felicidade do Lula eram os netos. E eu falo, olha... Você que está me assistindo, você, Léo, nós, com a nossa incapacidade de tirar o Lula da cadeia, nós fizemos com que o Lula perdesse essa oportunidade de viver os últimos dias com o neto dele, porque incapazes de tirar o Lula da cadeia somos nós, porque o Brasil, ele tem uma estrutura de poder aí, de Polícia Federal, juízes e tal, e essa estrutura de poder representa o povo, e não o contrário. Nós estamos deixando essa estrutura de poder fazer da gente gato-sapato. E os últimos dias de vida do neto do Lula, que o Lula não teve a oportunidade de passar com ele, quem tirou isso do Lula fomos nós, brasileiros. O Brasil tirou isso do Lula, e nenhum de nós está livre disso. Aqueles que estão comemorando, aqueles que estão comemorando que Deus entregue o merecido, e aqueles que não estão comemorando, mas estão tristes, é porque nós fomos fracos. A gente não está sabendo virar essa situação. A nossa inércia é que está causando tudo isso. Eu vou completar aqui a leitura do comentário da Mônica. Pequeno Arthur, descendente direto do grande Lula, viverei para ensinar meus filhos a grandeza do legado do seu avô. Apesar das injustiças, apesar da ingratidão, dorme em paz no colo amoroso da avó Marisa. Né? Então é o seguinte, eu acho que isso aqui é uma missão de todo brasileiro, Léo. Todo brasileiro de bem, né, que tem um mínimo de dignidade, eu acho que tem que se dedicar a isso, né, a defesa do legado do ex-presidente Lula. Uma pessoa que tirou 40 milhões, né, no governo, na miséria, que fez o Brasil crescer 6,5% no final do seu mandato, foi alvo principal de uma guerra internacional que tem como objetivo a retirada das riquezas nacionais. Dilma foi derrubada e Lula foi preso
para que o petróleo brasileiro fosse entregue. Tem assassinos, né? Tem assassinos responsáveis pela morte da Marisa, pela morte do neto dele, né? Então é muito sério o que está acontecendo. O que o Lula fez, nenhum outro presidente conseguiu em lugar nenhum do mundo, Léo. Deixar o cargo com 87% de aprovação numa democracia. Isso é inédito, né? Então é realmente emocionante, né, essa declaração da Mônica aqui. Marcos José, Léo, queria ficar apenas 5 minutos com essa coisa, essa safada dessa blogueira, né? Já chega de diplomacia, não sei o que eu seria capaz de fazer se encontrasse um verme desses, né? Exatamente. Solange Oliveira chegou como membro do canal, né? Também. Então, Léo, acho que realmente é muito difícil, né? A gente ficar aqui todo dia imaginando, né? Pô, de certa maneira, né? O Lula vai ter a oportunidade de sair da masmorra, né? Está lá há 1 ano, mas vai sair para um momento muito triste, né? Que realmente rompe o ciclo natural da vida, né? E depois vai ter que voltar, né? Teoricamente vai ter que voltar. Por quê? Porque foi condenado por covardes, né? Que não conseguem vencê-lo nas urnas, né? Então, já que não conseguem vencê-lo nas urnas, condenaram ao ostracismo, tiraram de circulação, porque não são capazes de oferecer e de desenhar um projeto para o Brasil melhor do que o do Lula, né? Isso começou com um canalha gigantesco chamado Fernando Henrique Cardoso, né? Quando ele percebeu que o partido dele era incapaz de derrotar, né, a Dilma, o Lula, quem quer que fosse nas urnas, tramaram o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Fernando Henrique, Aécio, Serra, né, Aloysio Nunes, amigão do Paulo Preto, sócio do Paulo Preto numa conta num banco suíço. Né? Então esses canalhas tramaram não só a derrubada da Dilma, como também a prisão do Lula. Veio o Temer, né? Temer que, na verdade, é só um rato, né? É só um cara que queria se salvar. É só um cara que queria se salvar todo sujo, apodrecido. Aliás, onde que está o Temer? Ninguém sabe, ninguém viu. E aí tanto ódio foi plantado na sociedade brasileira contra um indivíduo cujo grande pecado foi tirar 40 milhões de pessoas da miséria, fazer o Brasil ser a 5ª economia do mundo. O pecado dele foi ser chamado de o cara pelo Obama. Porque aí a turma do conhecimento no Brasil, Léo, você sabe como que é isso, né? A elite não aceita ver um cara de 9 dedos ser chamado de o cara pelo Obama, né? Porra, os Estados Unidos se curvando ao operário, ao metalúrgico, era demais, foi demais para essa canalice brasileira. Aí armaram essa farsa toda. O que aconteceu desde então? O Brasil saiu de 4,5% de desemprego para 13%, né? O Brasil perdeu uns 20% do PIB, o que caiu e o que deixou de crescer, e o Lula perdeu o neto sem poder conviver com ele. Cadê? Onde é que estão esses canais? Cadê a palavra de solidariedade do Fernando Henrique? Não tem, sabe por quê? Porque todos esses, assim, eles não têm a consciência limpa. Todos esses são corresponsáveis por essa tragédia brasileira, né? Destruíram um país, né? É o suicídio de uma nação, Léo. É o suicídio de uma nação por uma classe política incapaz de derrotar o Lula e por empresários burros, ignorantes, idiotas, né? Que estão caminhando para o precipício com um presidente que não atende ao interesse nacional, coisa que a gente tem falado muito, que servem a interesses internacionais. Obrigado, Paulo Martins, pelo superchat. Vou ler aqui o comentário da Cláudia, aliás, da Andréia Xavier, dizendo aqui, Léo, como foram os últimos dias do netinho do Lula? Foi tão rápida esta morte, né? Como foram? Obrigado, Solange, que chegou. Obrigado, Cláudia. Muito triste, temos que sair dessa apatia. Eu acho que cada vez mais que soltar o Lula é mais importante e urgente do que outras demandas do país. Força, Lula, sim. Soltar o Lula é a coisa mais importante, porque o Lula está preso para que façam todas essas canalices com o povo brasileiro. Léo, lendário, força, Lula, pode ter certeza de que o anjinho Arthur está junto de Deus. Fala. Léo, eu não sei muito o que falar nessas horas, né? Isso não aprende em nenhum tipo de faculdade. Isso não é uma coisa que a gente... Ser um ser humano não é uma coisa que você aprende fazendo cursos. Ser um ser humano não é uma coisa que você aprende se preparando tecnicamente. Ser um ser humano é uma coisa que vai acontecendo ao longo dos tempos. Eu, prestando atenção aqui nos comentários, eu vejo pessoas ruins e penso, será que realmente, assim,
o Brasil não merece passar pelo que está passando, né? Porque quem comemora a morte de uma criança, é muito estranho imaginar que existem seres humanos no Brasil que comemoram a morte de uma criança. É muito estranho. E eu, né, nesse momento, eu só posso pedir desculpas. Né, não sei, pedir desculpa talvez para os animais por pertencer à raça humana, porque eu tenho vergonha de pertencer à raça humana. Eu acho que nenhuma outra espécie de ser vivo comemoraria a morte de um outro ser vivo da mesma espécie. Muito triste, Léo. Deixa eu só mandar um abraço aqui para Dayana Rios, que está nos vendo aqui. Obrigado, Dayana. Obrigado, Lendário, aqui pelo superchat, né? Chegou aqui mais uma mensagem. Tanta mensagem, gente, desculpa. Ô, Léo, enfim, realmente, assim, essa percepção, obrigado a Rosane aqui, que se tornou membro, né, da desumanidade, cria uma angústia, né, uma ansiedade social muito grande, porque você sai na rua e você começa a pensar, né? Aqui em São Paulo, você olha para o lado, você fala assim, porra, será que esse cara é eleitor do Eduardo Bolsonaro? Será que ele é uma figura tão monstruosa quanto o Eduardo Bolsonaro? Né? Será que esse cara é capaz de comemorar uma morte nesse momento? Então, realmente, é uma situação que criou-se no Brasil uma divisão social que talvez não tenha remédio, Léo. Talvez o Brasil jamais se cure disso. A Alemanha se curou, né? E se tornou uma sociedade antifascista depois do trauma da Segunda Guerra Mundial. Como no Brasil não vai ter a Terceira Guerra Mundial, provavelmente não, né? O Brasil não vai ser totalmente aniquilado, destruído, humilhado, para que as pessoas se envergonhem, né? O Bolsonaro não vai ter força para fazer campos de concentração, como Hitler fez, né? Ele não tem força política para chegar a esse ponto, embora talvez tenha mais maldade até do que tinha o Hitler, né? Como ele não vai conseguir, porque o cara elogia o Stroessner, né? Pedófilo, corrupto, assassino, etc. e tal. Né? Ele elogia, ele sinaliza o que ele gostaria de fazer. A questão é saber se ele vai poder fazer ou não vai poder fazer. Então, como provavelmente no Brasil não acontecerá tamanha destruição, talvez as pessoas não aprendam, né? Talvez as pessoas não aprendam o que a Alemanha aprendeu depois do nazismo, com a constatação de que todos eles, toda aquela sociedade apoiou um monstro, né? É difícil, né? Nem todo mundo vai se convencer diante da constatação de que o cara é um monstro porque fez uma monstruosidade no Twitter, né? O Cláudio está dizendo, as tendências primitivas existem em todas as sociedades, cabe aos seus líderes estimular ou desestimular essas tendências. Os nossos líderes fizeram a primeira opção. Exatamente. Aí é que está o perigo do discurso fascista, Léo. Porque quando o líder de uma sociedade estimula a morte, o ódio, a destruição, ele está liberando uma energia. Ele libera a energia primitiva. O Lula sempre estimulou o contrário, né? Paz, amor, compreensão, solidariedade, comunhão. Por isso que o Lula foi tão querido pelo povo brasileiro. O Bolsonaro estimula o inverso. Ele é o avesso do avesso do avesso do avesso, né? Então, vamos ver onde isso vai dar, né, Léo? Exato, Léo. Bom, o que acontece é que nós temos hoje exatamente o que você falou. Nós temos uma sociedade que está apodrecendo cada vez mais, e o que mais me amedrontava na possibilidade do Bolsonaro ser eleito não era o Bolsonaro opressor da economia, o Bolsonaro opressor dos direitos trabalhistas, o Bolsonaro opressor do direito de aposentar. Nem era isso, era o Bolsonaro promotor da ideologia de ódio. Porque no momento em que a sociedade brasileira votou e elegeu o Bolsonaro presidente, a sociedade brasileira acabou assinando embaixo daquela personalidade do Bolsonaro. E continua assinando, né? Assim, no momento desse, a gente vê que, por quê? O neto do Lula não era necessariamente melhor que nenhuma outra criança. O detalhe é o tamanho da repercussão. Lógico, uma criança neta de uma pessoa desconhecida, filha de uma pessoa desconhecida, ninguém comemora a morte dela. Todos que conhecem aquela criança vão chorar. A tendência natural é que, é o neto do Lula. O Lula é conhecido. A tendência é que as pessoas que conhecem o Lula chorem a morte do neto do Lula. Mas se fosse um neto de um ator... O detalhe é imaginar que tem pessoas que comemoram isso. Tem pessoas...
O que passa na cabeça de uma pessoa de querer usar a morte do neto do Lula para se promover na internet? Tem uma blogueira fazendo isso. É ridículo. Que raça estranha a raça humana, né? Pois é, para ganhar like, né? Vai ganhar like, vai ganhar dinheirinho do YouTube. Para ganhar like, exatamente. Olha, trocando a dignidade da raça humana por alguns seguidores que são da mesma, assim, do mesmo caráter, do mesmo nível. É muito estranho isso. Cida Gimenez, fascistas malditos, desprovidos de qualquer sentimento nobre. Muito triste o que esses imundos bolsonaristas estão fazendo com a morte de um anjo, né? Marcos Vinícius, gente, triste coincidência. Mandela também perdeu um neto às vésperas da Copa na África do Sul. Acho que não estou enganado. Solidariedade à família Lula da Silva. Paula Mericone, Léo, não tem jeito de mandarmos uma coroa em nome do 247? Quem puder, contribui. Grande ideia, boa ideia. Arthur está nos braços da avó. Rafael Gomes, acho que Lula deveria entrar em algum carro de alguma embaixada e ir viver o resto de sua vida em paz com o que sobrou de seus familiares. Dane-se o que vão falar o povo brasileiro, né? Recomendação importante. Regina, não entendo como a medicina não consegue salvar a criança com tantos avanços. Ou será esse hospital? Hospital Bartira, do Grupo DOR, Santo André. Né? Alex Valadares. Tenho um filho de 7 anos e sinto a dor do Lula. Lula livre, Lula inocente. Né? Obrigado, Kia, que se tornou membro do canal. Muita gente aqui no Superchat, Léo. João do Sertão, condolências aos pais, nosso Lula e à família. Pelo anjo, chorei, estou chorando. Né? Valéria, tenho me isolado cada vez mais para não interagir com fascistas. Que Deus console a família inteira de Lula e termine com essas provações. Que nosso amor por Lula seja maior do que o ódio. Importante, Léo, isso que a Valéria disse, né? Porque a energia que houve no nosso encontro lá dos assinantes foi muito forte, porque as pessoas ali perceberam que elas podem conviver com algumas pessoas, porque muitas pessoas estão se isolando, né? Por que elas se isolam? Porque você vai encontrar uma pessoa, você fica com medo. Você fica com medo dessa pessoa ser um fascista. Você fica com medo dessa pessoa ser um eleitor de um monstro. Se é um eleitor de um monstro, pode ser um monstro. O monstro era só o Hitler? Era só o Himmler? Ou quem votou no Hitler e nesse esquema monstruoso de poder também tem o seu, né, a sua célula monstruosa? Então, por isso que as pessoas se isolam. E ali, naquele momento, elas percebiam que existe uma outra sociedade. Por isso também que a presidência do Zé de Abreu é tão poderosa, porque ela cria um Brasil paralelo. Ela cria um Brasil que não é o Brasil dos monstros, né? Não é o Brasil das trevas, né? Das figuras assim que vêm da escuridão, dos espíritos baixos, né, Léo? A Yolanda Albuquerque está dizendo: a dor de Lula é a dor de todos os avós e famílias deste país que perdem seus filhos em meio a um lamaçal da injustiça. Como é que vai ficar a doutora Carmen Lúcia agora? Como é que ela vai dormir? Carmen Lúcia vai botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Ela que é responsável pela prisão do Lula ao acabar com a presunção de inocência? Como é que vão dormir os ministros supremos que colocaram o Lula sem provas na cadeia? Vai dormir bem o senhor Alexandre de Moraes? Vai conseguir dormir o Luiz Roberto Barroso? O Luiz Fux? Aquele que mata no peito inclusive o caso Queiroz? Como é que esses caras vão dormir, né? Será que são tão assim desumanos a esse ponto? Né? É uma questão que se coloca. Alzira diz: queria viver muito para presenciar o destino dessas pessoas desumanas. E Jesus Cristo falou, né, Léo? Quando era avacalhado nas ruas, né? Quando estava lá sendo alvo daquela, vamos dizer assim, daquele linchamento pelos bolsominions daquele tempo, pelos MBLs daquele tempo, o que disse Jesus Cristo? Disse: perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, né? O Lula pensa assim: o Lula não tem um coração movido pelo ódio, mas toda aprovação tem limite, as pessoas estão preocupadas com ela. O César diz: quero acordar do pesadelo, não está fácil. Fala, Léo. Léo, o grande problema que a gente tem é que a elite brasileira, ela não entende que existe uma raça humana. A elite brasileira, que é capaz de lutar pelo fim de programas sociais que vão causar a morte de várias pessoas, a elite brasileira, que é capaz de apoiar uma possível guerra na Venezuela, ela não tem a sensação que você está tendo agora. Então, se você pergunta o que sentem agora os ministros do STF, eles não sentem nada. Como que eles vão dormir? Com o ar-condicionado ligado, no maior conforto, num colchão que custa talvez 5, 10 anos de trabalho de um bom trabalhador brasileiro,
que sustenta os ministros do STF. Isso porque a cultura da elite brasileira é considerar aqueles que não são da elite como subespécies. São pessoas que, se tiverem que morrer para proporcionar o conforto das elites, que morram. Essas pessoas são covardes, e elas são covardes baseadas numa determinada razão. É mais ou menos assim: da mesma forma que o ser humano não tem piedade dos animais e por isso consome carne de animais, pessoas como essas que você citou, elas não sentem absolutamente nada, porque elas não consideram aqueles que não vieram das famílias tradicionais como seres humanos. É por isso que essas pessoas não pensam duas vezes na hora que trabalham no sentido de colocar no poder um governo que vai, obviamente, causar a morte de várias pessoas, porque tira dinheiro do saneamento básico, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação. Quantas crianças vão morrer no Brasil? Quantos netos de outras pessoas vão morrer no Brasil por causa da redução do investimento na saúde? Isso porque várias doenças que já haviam sido erradicadas no Brasil estavam extremamente sob controle, agora estão voltando. Quantas pessoas que vão morrer no Brasil porque pessoas como essas que você citou estão trabalhando para manter alguns políticos presos, porque esses políticos estavam cobrando e usando os impostos na saúde do povo, porque esses políticos estavam reservando parte do petróleo brasileiro para a saúde de outras crianças. Quantos netos vão morrer porque pessoas como essas que você falou aí hoje estão preocupadas com acabar com a Previdência? Olha, Léo, eu nem sei se a gente vai ter muitos netos no futuro. Para ter neto precisa ter o avô. E pessoas como essas que você falou aí, elas estão lutando hoje para acabar com o direito dos mais velhos ficarem mais velhos. A tendência natural é da gente ter não só um aumento de suicídio, mas um aumento de morte por falta de dinheiro para comprar remédio. Essas pessoas que você citou, Léo, elas vão dormir da forma mais tranquila do mundo. Olha, pergunta básica: se você quiser saber como vai dormir o ministro do STF hoje, o ministro que é culpado pelo Lula estar preso, como que ele vai dormir ao saber que ele tirou do Lula o direito de viver os últimos dias com o neto? Pensa como que um brasileiro se sente a respeito da morte daquele frango que ele comeu na hora do almoço. Como que um brasileiro se sente a respeito da morte, às vezes, daquele boi que serviu para tirar o bife que ele comeu na hora do almoço, e assim por diante. Não sentem nada, porque, olha, aquela coisa de olhar para outro ser humano, imaginar o sofrimento daquele ser humano como sendo um sofrimento de um igual, essas pessoas não têm. Essas pessoas olham para mim, para você, para o resto dos brasileiros, essas pessoas enxergam animais. O mesmo sentimento que um brasileiro tem quando vê uma galinha dentro de um galinheiro e pensa: daqui uns dias aquela galinha vai morrer e vai para dentro de um pacote de plástico. É o sentimento que o ministro do Supremo tem quando vê alguém que não pertence à grande elite. Deixa eu trazer algumas manifestações do público aqui. Adelmo: Lula, sinto muitíssimo por você. Compartilho contigo a sua dor. A única coisa que podemos fazer é chorar juntos, não para sempre. Né? Diz aqui, obrigado ao Adelmo pela mensagem. Felipe Waltrick: bolsominions se dizem indignados com o eventual discurso de Lula no velório. Né? Eles precisam entender que não existem palavras para descrever o quão grande é honra em ser homenageado por alguém da magnitude do presidente Lula. Né? Eles não sabem o que é grandeza, né, de fato. Obrigado, Felipe, pelo comentário. Obrigado a Maria Luísa também aqui. Cláudio Alves: infelizmente não devemos nos surpreender com os extremos do que pode alcançar a maldade. O que acho surpreendente é o fato de ainda existir a bondade. O Cláudio é muito legal, que ele está sempre aqui no Superchat, e o Superchat dele é sempre filosófico, né? E é uma coisa curiosa, Léo, porque no meio de tanta canalice, de tanta estupidez, de tanta boçalidade, de tanta burrice, né? Por que algumas pessoas insistem, né, em tentar seguir pelo outro caminho, né? É uma questão para se refletir. Vale a pena, né? Vale a pena? Não era melhor simplesmente se exilar em outros países, como tanta gente está fazendo? Falar assim: larga a mão. Você é italiano, Léo, você pode fazer isso simplesmente, né? Cláudia Silva: não esperemos valores humanos, ética, amorosidade. Desconhecem o que é. E sim, chocantemente para nós, não sentem nada. Não lhes importa nada. Maria José: choramos com Lula e pedimos a Deus que derrame graça e consolo ao Lula, aos pais e a toda a família, né?
Como é que fica um João Dória, né, que contratava a palestra do ex-juiz, né, e dizia que ia levar chocolates lá em Curitiba, né? Hoje é governador de São Paulo, figura estranha, né? Obrigado aqui a Angelita Aguiar, que se tornou membro também. Ana Maria Macedo. Léo, canalhas não têm dramas de consciência, vão dormir numa boa o sono dos injustos. Né? Tem o sono dos injustos também. Pice Dalari, embora não pareça, eles têm consciência, e um dia ela grita, mesmo que eles não demonstrem, mas se tornam pessoas atormentadas. Lembra do Mengele? Exatamente, eu também acho que é isso, Léo. Eu acho que algum dia a consciência vai gritar. Eu acho que, sei lá, pode acontecer da Carmen Lúcia acordar no meio da noite com pesadelos assustadores, para que ela tenha consciência da monstruosidade que fez. Né? Por que ela fez isso? Por que ela jogou fora a Constituição? Por que ela acabou com a presunção de inocência? Porque a Globo mandou? Algum general mandou? O general ou a Globo mandaram porque sabiam algum detalhe da sua vida que não podia ser revelado? Né? O Toffoli, a mesma coisa? Por quê? Essa consciência vai gritar na cabeça de todos eles. Almeri, Léo, o Padilha está confirmando. Lula e a família receberam a notícia da morte pela imprensa. A Globo foi avisada antes dos pais. Obrigado aqui, Andréia Mascarenhas, que se tornou membro. Isso aí também é um outro fato, né, Léo? Que fala sobre a crueldade médica, né? Uma criança no hospital, o hospital informa a Globo antes de informar a família. O que você acha disso? Léo, só de lembrar daquela história de um médico que gravou aquela questão lá de que não deveriam tratar a Marisa, deveriam tomar as medidas para que ela morresse mais rápido, né? Abre pupila e pronto. Só de lembrar daquilo, eu penso naquilo que eu te falei. Olha, a classe média brasileira, a elite nem se fala, mas parte da classe média brasileira, eles não consideram pessoas normais do Brasil como seres humanos. Não consideram. Acham que são bichos. E isso faz parte dessa doutrinação ideológica que veio dos Estados Unidos para causar essa sociedade pouco unida. Uma sociedade pouco unida ela é muito mais vulnerável. E hoje eu vejo a vulnerabilidade e a podridão da nossa sociedade. Eu vejo que quantas pessoas falando nos comentários que não dá mais para confiar no ser humano. Isso mostra que aos poucos as pessoas estão se dividindo, as pessoas estão se isolando. E você falou uma coisa interessante, como que o evento do 247 foi uma coisa diferente, né? Porque hoje eu não saio de casa, eu tenho muito medo de ir conhecer uma pessoa, de conhecer novos amigos e conhecer bolsominions. Eu não quero conhecer pessoas que votaram no Bolsonaro. Olha, há pouco tempo atrás a humanidade era uma só. Hoje a gente pensa, olha como é que isso acaba contagiando a gente, né? A elite já tem isso desde criança. Olha, humanidade somos nós, eles são bichos à nossa disposição. Então, a gente pode utilizar a morte deles para fazer festa. Hoje eu já vejo que nós, aos poucos, estamos nos dividindo no Brasil. Eu já penso, olha, eu não quero sair. Antigamente era tão legal, né? Os amigos convidavam, vamos sair, a turma tal. Eu pensei, eu não quero sair, pode ter um bolsominion lá. Olha como que isso pesa no Brasil. E quanto mais os bolsominions vão tomando essas atitudes, mais aversão as pessoas que não concordam com isso vão tendo deles. A sociedade vai só se dividindo. Imagina que hoje está sobre as costas dos bolsominions a comemoração da morte de uma criança. E eu fico pensando, olha, se tiver um evento, né, me convidarem para um evento, e eu for num evento e tiver que encontrar um eleitor do Bolsonaro, talvez eu prefiro nem ir no evento. As pessoas vão se isolando em casa. É o que a gente está notando. As pessoas estão perdendo a crença no ser humano, as pessoas estão se isolando. É o que diz aqui o Sérgio. Léo, vai para a Itália, lute pelo Brasil de lá, né, já que você tem a cidadania italiana. Maria Eugênia, se o Lula fosse uma laranja, o neto dele teria uma chance no Albert Einstein, exatamente. Porque é o seguinte, quem que está pagando, né, as contas do Einstein lá, do Queiroz, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém viu, nem as contas do Bolsonaro também. Queiroz no Einstein, que coisa estranha, que coisa feia. Mônica Gudan, sou médica, raça reacionária, vivo isolada. Pois é, Mônica, é triste, né? É triste na condição de médica, né, que tem o juramento de cuidar de qualquer pessoa, independente do que seja, né? Ione Lobo Pereira está aqui no Superchat também, muito obrigado. André Mota. Léo, meu avô morreu nesse mesmo hospital, lugar simples e que bate na cara do Brasil
que inventou tantas mentiras dessa família, hoje estampadas em nossa cara. Dói demais, né? Dói demais. Realmente é muito difícil. Léo, a gente praticamente conduziu o programa todo em função desse caso, mas tem uma situação também muito importante que foi muito comentada ontem à noite, que foi o caso do Bolsonaro mandar o Moro demitir uma pessoa que ele chamou para o terceiro escalão, chamada Ilona Sabó, né? E aí tem a ver com esse fenômeno fascista também no Brasil. A Ilona, ela tem uma posição contrária ao desarmamento, né? E ela seria lá conselheira de alguma coisa do Ministério da Justiça. Terceiro escalão, cargo de quinta relevância, né? Bom, ela estava feliz, foi às redes sociais, disse que ia colaborar com o governo, etc. e tal. Os bolsominions fizeram campanha nas redes sociais, liderados por essa família Bolsonaro, né? E o Moro desconvidou, né? Uma coisa meio assim que não tem muito precedente, né? Você convida alguém para ser secretário, qualquer coisa, depois você desconvida. O que aconteceu? Isso mostrou ao mundo que ele saiu da condição de juiz, agora é um ex-juiz, né? E agora, o que ele é? Ele é um funcionário do Bolsonaro. É um rebaixamento muito grande ser funcionário do Bolsonaro. É como se o cara falasse assim, olha, ele sai da condição de super-herói e vira um empregado do Hitler brasileiro, né? Basicamente. E aí, nessa condição, ou de candidato, aspirante a Hitler, vamos dizer assim, né? Nessa condição, ele pede desculpas à pessoa que desconvidou, e a desconvidada, a noiva abandonada no altar, né, Léo? Ela disse o seguinte: não, olha, eu não sabia que o Bolsonaro era tão malvado, que ele considerava inimigos quem pensa diferente. Eu acho que aí tem duas lições, uma lição para o Moro, que foi rebaixado, e uma lição para ela também, né? Porque a pessoa que se presta a colaborar com o governo de índole fascista, ela não pode alegar ingenuidade, né, Léo? Será que ela não sabia que esse governo tem esse caráter fascista? Todo mundo que está trabalhando com Bolsonaro sabe o que é o governo Bolsonaro. Todo mundo que está trabalhando com Bolsonaro sabe qual que é a intenção do governo Bolsonaro. Ninguém está lá enganado, não. São pessoas que estão com sede de poder, são pessoas que querem ter essa oportunidade, por isso estão lá. Então, não adianta Bebiano falar, não adianta Onyx falar, não. Na hora que as merdas começarem a estourar, vai ter muita gente usando essa desculpa que não sabia que o Bolsonaro era tão incompetente, tão ruim. Mas todo mundo que está lá sabe muito bem a finalidade desse governo. Aquilo que nós falamos constantemente no 247 a respeito de ser um governo proxy, né? Não tem a proxy war, esse é um governo proxy que está aqui no Brasil simplesmente para controlar as instituições, porque eles não controlam os brasileiros. Não tem nenhuma mensagem desse governo para os brasileiros que seja diferente de incentivar o ódio. Eu nunca vi mensagem no sentido de incentivar investir, procurar emprego, não, é só incentivar o ódio. Né? Não fala nada daquilo que se espera de um governo, nada de produtivo, nada de social, nada de integração. É um papo a respeito de nacionalismo, mas esse nacionalismo quer dividir as pessoas, achar que alguém está lá enganado, isso é mentira, não tem ninguém no governo Bolsonaro que está enganado. As pessoas são convidadas e vão porque querem essa oportunidade de trabalhar num cargo importante, mesmo que seja abaixo do Bolsonaro. E é o que o Bolsonaro fez também. O Bolsonaro queria ser presidente, mesmo que para ser presidente ele tivesse que fazer um acordo covarde com a elite, com Israel, com os Estados Unidos. Então ninguém está enganado, o Bolsonaro não está enganado, ele sabe muito bem qual que foi a negociação dele com Israel e Estados Unidos, quando ele recebeu o apoio da inteligência de Israel, quando ele recebeu os algoritmos do Facebook, quando ele recebeu a injeção de dinheiro para fazer o impulsionamento de WhatsApp. Ele sabia muito bem o que ele ia ter que fazer. Se ele achou que ele ia conseguir voltar atrás, ele estava enganado. Mas eu não acredito que ele achou isso, não. Ele sabia que ele ia ter que sacrificar o povo para poder alegrar, assim, para ele ser presidente, né, ter esse título de presidente, ele teria que sacrificar muita gente, ele teria que conduzir muita gente à morte.
ele fez isso sabendo, assim como qualquer pessoa que entra no governo Bolsonaro, se a pessoa tem um nível para ser convidada para participar do governo federal, ela tem nível intelectual para saber a verdade do que está acontecendo. Nós não estamos falando de fanáticos evangélicos que vendem a geladeira de casa para dar o dinheiro para o pastor. Nós estamos falando de pessoas da alta classe da política, pessoas qualificadas, pessoas que são convidadas e sabem muito bem de tudo que aconteceu, sabem que a justiça foi utilizada para prender um partido, para liberar as eleições para o outro, sabem muito bem de tudo, participaram disso. As pessoas que estão no governo Bolsonaro hoje, elas participaram disso. Provavelmente, essa mulher deve ter feito campanha para o Bolsonaro, campanha anti-PT, todos têm o mesmo perfil, todos do governo têm o mesmo perfil. São pessoas que trabalharam pelo impeachment, são pessoas que trabalharam para destruir a economia, para criar condições para o impeachment, são pessoas que trabalharam para iniciar os protestos populares, para iniciar a destruição da economia, são pessoas que foram derrotadas nas urnas quando apoiaram o Aécio Neves. Todas têm o mesmo perfil, nenhuma delas está enganada, todas elas estão sabendo o que está acontecendo. Só que o Sérgio Moro, ele prefere muito mais a popularidade, ou seja, atender aquilo que o eleitorado está pedindo, que os apoiadores estão pedindo, do que atender suas convicções. Ou seja, aquilo que ele imagina que é bom para o Brasil tem menos valor do que aquilo que ele é pressionado a fazer pelo Brasil. É como se ele fosse simplesmente um braço dos seus apoiadores. Então os apoiadores ficam fazendo aquele bafafá, falando, Moro, faz isso. Moro, agora libera para matar, assim, pardos. Moro, agora libera para matar todo mundo que ganha menos de tanto salário mínimo. Moro, faz isso. Aí o Moro vai mandando esses projetos de lei. É como se ele estivesse calculando qual atitude dele que vai trazer mais popularidade. É o Moro em campanha eleitoral, não tem dúvidas. É o Moro que vai ser candidato a presidente. O que o Moro está fazendo hoje é uma estratégia de mostrar para os seus apoiadores que ele escuta os apoiadores. Ou seja, ele não escuta as próprias convicções, ele escuta os seus apoiadores. Está em campanha política. Muito comentário aqui, dizendo, Lula nos ensina que não podemos perder a esperança. Vamos nos unir e trabalhar para mudar esse cenário. Lula livre. Obrigado, Pisse. Francisco Correia, sugiro não se mencionar mais o nome do Sérgio Moro, né? Última vez, então. Quando tiver que se referir a ele, usar o Marreco de Maringá. Não sei qual que é a origem desse apelido, mas tem muita gente usando essa história de Marreco de Maringá. Virgínia, Lula livre, obrigada por vocês existirem. Muito obrigado a você, Virgínia, por estar aqui nos assistindo nesse momento difícil, né? A Márcia dizendo, os bolsonaros não têm alma, só têm ódio e mau caratismo. Não são humanos, são monstros. Assino embaixo. Perderam tudo que podia existir de elemento comum à humanidade. Abigail Cimarelli, né? E é engraçado, né, Léo? Porque você podia ter, né? Não precisava ser genético, né? Não sei como é que eles conseguiram fazer que fosse genético, com que fosse genético naquela família, né? Uma situação realmente muito, muito triste. Léo, com você. É o que está dando certo, né, Léo? É a coisa de se adequar ao mercado, é o que eu falei. Nós tivemos um envenenamento da sociedade brasileira que criou uma sociedade com ódio, uma sociedade muito, assim, uma sociedade que demanda atitudes radicais, uma sociedade bem compatível com aquela sociedade que estava vivendo problemas políticos, mas começou a ficar feliz porque ia para o Coliseu para assistir pessoas sendo devoradas por leões, para assistir gladiadores lutando até a morte. Está no gênio humano, Léo. Assim, esse tipo de perversidade só precisa ser aguçada. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial é que essa perversidade estava sendo controlada. O ser humano estava sendo conduzido por um caminho legal, mas o ser humano que tem essa veia de perversidade, ele é perverso. O que o Bolsonaro está fazendo é ligar essa perversidade. Nós estamos vivendo, talvez, no mundo inteiro, a maior contextualização que eu falo que é para trazer para o momento atual a política do pão e circo. O detalhe é que o pão vai acabar, o circo pode até continuar, mas uma hora o pão vai acabar, porque o Brasil está parando de produzir. Nós temos uma situação em que nós temos o governo do Coliseu, é exatamente isso que nós temos hoje, o governo que está prometendo mortes e o ser humano
dentro do Brasil vai comemorar mortes. O Sérgio Moro, o que o Sérgio Moro está fazendo de proposta, gente? O cara está fazendo propostas do tipo abrir o Coliseu brasileiro. Quem vão ser os leões? Os leões vão ser os policiais. E quem vão ser os devorados? Vão ser as pessoas mais pobres que podem ser assassinadas pelos policiais. E como que as pessoas vão ao Coliseu? Vão ligar programas do tipo da Atena. A polícia matou 25 pessoas em trocas de tiro após a prova. Hoje, em apenas uma operação policial, a polícia matou 25 suspeitos, depois da aprovação da lei do Sérgio Moro. Isso vai ser o Coliseu brasileiro. As pessoas não estão percebendo isso. Mas por quê? Porque dá audiência, porque dá voto, dá popularidade. Aquele mesmo perfil que existia em Roma, no momento em que estrearam o Coliseu Romano, é o perfil que nós temos hoje no Brasil. As pessoas nem querem saber se aqueles que estão sendo devorados pelos leões eram boas pessoas, elas querem ver os leões devorarem pessoas. Só trocamos a realidade, nós trocamos leões por policiais, nós trocamos a ida ao Coliseu pelo ligar da televisão, e nós trocamos os romanos pelos brasileiros, mas o perfil é o mesmo. A política do pão e circo, porém, uma política do pão e circo na qual o pão pode acabar. O circo a gente tem certeza que vai continuar, porque esse circo ele está gerando votos, mas o pão pode acabar, porque aos poucos nós estamos destruindo a nossa produtividade. Léo, você falou tudo. Parabéns aí pela capacidade de argumentação e de síntese. A Silvia está aqui no Superchat. Obrigado, Silvia, pelo apoio. Deixa eu ler as mensagens aqui do pessoal, dizendo... tá aqui, a Rosângela está dizendo que a mãe do Moro foi homenageada em Maringá e levou um Lula livre no ato. Salles, Sérgio Moron, seria imbecil em inglês. Pisse, marreco é porque a voz dele lembra a voz de um marreco, foi isso que ouvi. Annie Walsh, tem bico e voz de marreco, odeia ser chamado assim. Entendi, não sabia desse detalhe. Valéria, Arthur era filho único, não tem essa informação, não sei, é filho do Sandro, filho do Lula, filho mais novo, se eu não me engano. Não tenho, não me recordo aqui o nome da mãe nesse momento. Léo, esse é um programa difícil, né? A Maria Luísa Teles dizendo, vocês viram que a escalada da Globo News das 16 horas não deu a morte do Arthur? O que me dizem disso, né? A Globo, Léo, ela tá naquela sinuca de bico. Por quê? Porque a Globo, com base em muita fake news, fez de tudo para botar o Lula na cadeia. Por quê? Porque a Globo interessava a entrega do petróleo brasileiro. A Globo gostaria que o petróleo brasileiro fosse entregue pelos tucanos, não pelo Bolsonaro. O plano da Globo deu errado, né, e a Globo colocou o melhor brasileiro de todos os tempos na prisão e o pior brasileiro de todos os tempos no poder. Por acaso, esse pior brasileiro de todos os tempos odeia a Globo, né? Então a Globo não está noticiando o caso Lula porque ela não quer gerar também uma comoção com a própria maldade que ela provocou na sociedade brasileira. Porque o ódio só existe, porque os filtros da sociedade não funcionaram. Quais são os filtros? Os meios de comunicação. Os meios de comunicação estimularam o ódio, né? Não teve filtro para a boçalidade humana. E a Globo é responsável por isso. Gessé Souza fala disso muito bem. José Freitas está aqui mandando um superchat também. Mônica Gudan, todos em São Bernardo do Campo com Lula livre. Exatamente, todo mundo em São Bernardo do Campo prestando solidariedade ao Lula no dia de amanhã. Amanhã é o velório, né? Francisco Cavalcante, chegou a hora do povo comparecer em massa ao sepultamento do neto Lula da Silva, como forma de solidariedade e de protesto pelo que estão fazendo com o maior líder político do Brasil, o maior líder político do mundo, talvez. Léo, a sua opinião sobre o fato da Globo esconder o caso? Áudio, Léo. Você falou tudo, Léo. A Globo sabe que ela tem uma culpa muito grande, não só na prisão do Lula, mas principalmente na crise. A Globo sabe como que ela arquitetou uma percepção de crise antes da crise realmente existir para que as pessoas parassem de comprar. A Globo sabe que ela fez uma aplicação reversa de teoria econômica. Olha, o que a Globo fez foi, peraí, se nós usamos a teoria do Keynes para incentivar as pessoas a consumirem, para com isso impulsionarem a economia, se a gente fizer o inverso, ou seja, se a gente incentivar as pessoas a pararem de consumir,
A gente gera uma depressão econômica e derruba o presidente. A Globo sabe que ela fez isso. A Globo sabe que ela criou a percepção de que o Lula era culpado pelo caso do triplex, mesmo sem provas, mesmo com, não, pior, mesmo com provas claras de que o triplex não era do Lula, mesmo com provas claras que não haveria nenhuma possibilidade do triplex ser do Lula, que é bem diferente. Diferente do triplex ser ou não do Lula, é provas cabais de que não haveria possibilidade do triplex ser do Lula. O triplex foi dado como garantia no empréstimo, ou seja, não se discute aqui a dúvida a respeito da propriedade do triplex, discute-se que há uma certeza que não haveria possibilidade daquele triplex ser da propriedade do Lula, porque ele era garantia de empréstimo. Mesmo com tudo isso, as pessoas hoje acreditam que o Lula foi condenado de forma justa, algumas pessoas, por causa da Globo. É a Globo que fez essa percepção. É a Globo que fez o Bolsonaro ser eleito. É a Globo que divulgou bastante aquele fake news jurídico que foi utilizado a partir de uma denúncia contra o Haddad nas eleições. A Globo sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela fez. Se ela deixar uma comoção crescer nesse momento e o Brasil entrar em um processo aí de convulsão social, a Globo pode ser destruída. A gente está vivendo uma situação em que a sociedade é imprevisível. Eu até esperava mais dessa sociedade. Muito obrigado, Gilmar Ferreira, que pergunta quem vai estar no plantão do STF, eu não sei. A Globo, ela sabe o que ela fez, a Globo sabe o que pode acontecer com essa sociedade, ninguém tem certeza, mas eu esperava muito mais qualidade do povo brasileiro. Eu não imaginava que o povo deixaria o Lula ser preso, eu não imaginava que o povo aceitaria isso. O povo aceitou, mas mesmo assim sempre fica aquela dúvida, olha, esse povo é grande, esse povo pode fazer alguma coisa, e já não é mais um ano de recessão, já não é mais uma esperança de um Bolsonaro livre da corrupção, tudo isso caiu. A única certeza que a gente tem, a única certeza política que a gente tem no Brasil hoje é que o Lula fez crescer o PIB, diminuir a desigualdade social e a Dilma entregou o Brasil para o golpe com a menor taxa de desemprego da história do Brasil. A única certeza que existe no Brasil hoje é que o eixo Lula e Dilma melhoraram a vida dos brasileiros. E outra certeza que existe no Brasil hoje é que não tá dando certo. Não tá dando certo. Para ninguém. Para ninguém. Não vou falar para ninguém. Talvez para banqueiros. Para pessoas que têm aí um patrimônio a partir de R$1 bilhão. Vamos lembrar, né, só o Zema, governador de Minas Gerais, eleito pelo Partido Novo, só os postos de gasolina ele vendeu por R$500 milhões. Só para ter uma ideia, que tem pessoas que acham que são ricas porque têm condições aí, tiveram condições de financiar um carro novo. Não. Eu tô falando de ricos de verdade. Talvez para esses ricos de verdade, pessoas que têm patrimônio aí de milhares de milhões, ou seja, de bilhões de reais, talvez tenha melhorado. Eles estão colocando dinheiro na renda. Mas mesmo assim não melhorou, porque o patrimônio deles está caindo, o patrimônio imobilizado. A única certeza que a gente tem é essa, não melhorou para ninguém. E a Globo sabe que ela é culpada disso. É por isso que a Globo agora esconde, que ela pode causar uma convulsão social. Léo, a Tânia Borges dizendo, força presidente Lula para passar por esse deserto com fé e resignação. José Passos, oremos todos para que Deus conforte Lula e sua família ante a morte de seu neto Arthur, de 7 anos. Deus os abençoe. E com essa mensagem do José Passos, a gente encerra o Léo ao Quadrado de hoje, programa triste, né? Te agradeço muito, Léo, pela sua fala no dia de hoje. Agradeço a todos que nos acompanharam. A gente teve quase 6 mil pessoas aqui ao vivo, né? A Maria Luísa pede, Léo, me ajude a conscientizar o povo para organizar um grande boicote ao consumo, coisa que você já defendia lá atrás. E aí, Léo, eu queria pedir para todos, né, para quem puder eventualmente fortalecer a TV 247 através de brasil247.com/apoio ou brasil247.com/democracia, jornalistas pela democracia, e mais os membros aqui do canal. Léo, passo para você encerrar o programa de hoje. Eu também queria pedir às pessoas que ajudem a gente crescer nossos canais, no canal do Estopa, canal Leonardo Estopa, TV 247. Queria agradecer a Eni Lopes Fernandes, que fala aqui, que fez uma pequena contribuição pela conta. Muito obrigado, Eni. Gilmar Ferreira, que mandou um superchat aqui. Eu queria
agradecer muito vocês pelas participações. Marta Brena também mandou um superchat aqui. Quando a esquerda voltar, vai ter que repensar a base educacional. Com certeza, mano. Então, para os superchats que chegaram antes, eu não consegui comentar. Eu peço desculpas e farei o possível para voltar mais tarde. Ontem eu tive muita dor de cabeça, Léo, não consegui fazer o Léo Stop ao vivo, não. Eu já fiz o Léo ao quadrado com muita dor de cabeça, você lembra? Eu até comentei, nossa, minha cabeça está explodindo. E hoje, né, a gente conseguir sair da dor de cabeça aquela hora, aí entra na indignação, né? É tristeza mais indignação. Eu acho que nunca vai sair da cabeça aquela imagem do Lula entrando na sala e antes de cumprimentar todo mundo falando, eu tô morrendo de saudade dos meus netos. Lá no Maranhão, né, Léo? Isso, no Maranhão. É uma coisa que eu achei muito bonita, né? Que ele entrou, antes de falar tudo, ele falou, eu tô morrendo de saudade dos meus netos. Ele falou, ele fala muito, mas enfim, ele entrou e falou, tô morrendo de saudade dos meus netos, entrou lá e aí ele cumprimentou todo mundo. Ele entrou conversando, conversando com a equipe dele, falou, tô morrendo de saudade dos meus netos. Acho que estava aproximando já a data dele voltar, né? Acho que nós chegamos no Maranhão, depois do Maranhão ele voltou, né? Mas enfim, é isso aí. É isso aí, Léo. Vamos em frente, daqui a pouco tem o Boa Noite 247, Paulo, Gisele e Alex. Tem uma surpresa que a gente preparou, vou pedir para a Gisele mostrar, vai ser uma coisa bem legal, né? Nesse dia triste, uma homenagem lá ao Alex Sonic. Obrigado, gente, valeu, abração. Obrigado, Léo, obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu.